Série Perfil dos Magistrados, Belém 2022. Desembargador Humberto de Castro. Número 28. Agradecimentos. A excelentíssima senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e esposa do desembargador Humberto de Castro, por nos conceder entrevista e prestar preciosas informações sobre a vida do desembargador. Aos filhos do desembargador Humberto de Castro, senhor Luiz Alberto Tuge de Castro e Selma Tuge de Castro, por nos concederem entrevista e prestarem a nós relevantes informações sobre seu pai. Ao servidor do TJPA, Luiz Cláudio Serra Melão de Farias, pela entrevista e pelas histórias narradas sobre a amizade com o desembargador Humberto de Castro. Prefácio. A série Perfil dos Magistrados lança agora seu 28º número, uma relevante publicação que permite narrar a história do Judiciário do Pará, por meio de seus personagens, figuras notáveis no desembargo, que imprimiram nessa história as suas marcas e deixaram seu legado para as futuras gerações. Dessa forma, alguns desembargadores são escolhidos pelo Tribunal Pleno para serem homenageados nesta publicação. E a partir da obra, podemos compreender sua trajetória pessoal e conhecer sua ação judicante e a construção de sua carreira, que os levaram ao mais alto grau da esfera judiciária estadual. Esses magistrados dedicaram parte de sua vida ao aprimoramento da justiça paraense. Muito me honra poder falar de um ser humano tão especial como Humberto de Castro. Para mim, uma referência tanto como magistrado quanto no aspecto pessoal, pois tive o prazer de dividir minha vida como esposa e colega de trabalho. Um ser humano simples, honesto e humilde. Características notadamente marcadas em toda a sua trajetória pessoal e na magistratura paraense. Amazonense de nascença, ele veio para o estado do Pará ainda muito jovem e foi aqui que constituiu com muita luta sua caminhada no universo do direito. Após formado, exerceu por pouco tempo a advocacia e em 1962 assumiu o cargo de pretor na comarca de Altamira, município que Humberto de Castro adotou como seu segundo lar. E mesmo depois de ir para outros municípios e para a capital, ele sempre retornava a Altamira para rever amigos e revigorar suas energias. O desembargador Humberto, em seu período como corregedor-geral de justiça, participou de eventos nacionais e trabalhou arduamente na criação de 20 comarcas em diversas mesorregiões do estado do Pará, bem como atuou na realização de inúmeras correições. Sua contribuição, por mais de meio século na magistratura paraense, releva o quanto ele era envolto e engajado nesta causa. E nada mais justo que haja uma homenagem como esta. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Apresentação. A série Perfil dos Magistrados, publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, marca não apenas a memória da magistratura paraense e a homenagem a seus integrantes, como também se constitui em uma importante fonte de pesquisa com o registro de parte da história do Pará, a partir das informações da trajetória desses magistrados e dessas magistradas em seus mais diversos tipos de atuação judicial. A série foi publicada pela primeira vez em 1994, com uma homenagem póstuma ao desembargador Raimundo Nogueira de Faria. Desde então, diversas desembargadoras e diversos desembargadores tiveram sua trajetória registrada nesta série, sendo até aqui 27 obras já publicadas. A indicação da magistrada ou do magistrado homenageado, que terá sua história retratada nesta série, acontece todos os anos durante sessão do Pleno do TJPA, na qual são escolhidos 4 desembargadores, seguindo a alternância de um magistrado vivo e outro já falecido, em conformidade com as resoluções de número 021/194 e número 020/220 GP. Esta publicação é coordenada pela Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca, Revista do Tribunal de Justiça do Pará, que atualmente é presidida pelo desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. O Serviço de Museu e Documentação Histórica do TJPA é responsável pela produção do conteúdo, bem como por todo o processo de pesquisa e pelos procedimentos metodológicos, incluindo a coleta de dados, o que garante o resultado final da obra. Por meio das pesquisas bibliográficas, documentais e além de coleta de dados, entrevistas de familiares, amigos e colegas de trabalho, nesta 28ª edição, conheceremos um pouco da trajetória de um homem que nasceu em uma cidade do interior amazonense e com uma vida simples chegou ao mais alto cargo da Justiça Estadual, deixando seu legado para a história do Judiciário do Pará. A vida pessoal e profissional do desembargador Humberto de Castro mostra-nos que por trás de uma das carreiras mais almejadas no meio jurídico, deve existir o desafio pela busca de uma sociedade mais justa, uma vez que a justiça é essencial na vida social, política e econômica.
em uma democracia para o pleno exercício do Estado Democrático de Direito. Vida pessoal. Na sessão extraordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Pará, TJPA, de 1º de novembro de 2000, o desembargador Benedito de Miranga Alvarenga homenageou Humberto de Castro dizendo: "O excelentíssimo senhor desembargador Humberto de Castro é um homem simples, também de origem simples, pois sua excelência é de origem amazonense do município de Borba, Amazonas, e como todos nós, ou a maioria pelo menos, lutou com muitas dificuldades para conseguir um lugar ao sol e, se Sua Excelência conseguiu todas as suas funções, foi pelo seu brilho, pela sua inteligência, pela sua capacidade e pela sua maneira de ser." O fragmento acima introduz a vida pessoal e profissional de Humberto de Castro. Nascido no dia 3 de novembro de 1930, na cidade de Borba, localizada ao sul de Manaus, estado do Amazonas. Filho de pais amazonenses, Raimundo de Góes e Castro e Raimunda Gomes de Castro, que também nasceram na mesma cidade. Oriundo de uma família numerosa, Humberto de Castro era o segundo filho de 10 irmãos. Manter uma relação saudável entre os irmãos e superar as dificuldades financeiras era o principal desafio de seus pais. Os pais de Humberto de Castro eram católicos e se casaram na igreja de Santo Antônio de Borba, a primeira capela da aldeia, Trocano ou Vila de Borba, dedicado a Santo Antônio. Humberto de Castro teve uma infância humilde e difícil junto de seus pais e irmãos. Com poucos recursos, os desafios são ainda maiores, que, para algumas pessoas, impulsionam a busca por conquistas que levam a superar as dificuldades. Ao longo da vida de Humberto de Castro, foram frequentes os desafios que precisou superar em razão das dificuldades trazidas por uma vida de poucos recursos financeiros, sobretudo vivendo em uma cidade pequena. O principal meio de superação buscado por Humberto de Castro foi, sem dúvida, a educação galgada com o incentivo de seus pais. Ele iniciou seu estudo primário no Colégio Dom Bosco, Manaus, Amazonas. Na foto 4 de sua formatura, provavelmente do ensino primário, atual ensino fundamental, Humberto faz uma dedicatória a seu pai, em 1948, numa demonstração de carinho e orgulho pela recente conquista, pois na época, a conclusão dos anos iniciais de ensino já representava grande passo na educação de um cidadão. Na foto 4, temos a foto do desembargador, ainda jovem, e ao verso estava escrito: "Para o papai, lembrança da formatura de seu filho, Humberto de Castro, em 8 de dezembro de 1948. Quando adolescente, frequentou o Instituto de Educação de Manaus, antigo curso ginasial. O Instituto de Educação do Amazonas é uma tradicional escola pública, localizada no centro da capital do Amazonas, fundada em 4 de novembro de 1880. De acordo com os familiares, Humberto mudou-se para Belém na companhia de sua mãe e de seus irmãos, permanecendo no Amazonas apenas o seu pai. O principal objetivo de seus pais, que o levaram a decidir pela vinda para Belém, foi para que os filhos pudessem avançar nos estudos e assim galgar melhores oportunidades. Assim sendo, Humberto de Castro ingressou na Faculdade de Direito na Universidade Federal do Pará no ano de 1957, faculdade que formou inúmeros representantes do judiciário paraense. Assim sendo, vale ressaltar que Humberto de Castro ingressou na Faculdade de Direito em um período de intensas transformações da instituição e do ensino superior no estado. A Faculdade de Direito juntou-se a outras 7 faculdades estaduais paraenses, tornando-se federalizada. Nasceu assim a atual Universidade Federal do Pará, por meio da Lei de número 3.191, de 2 de junho de 1957, sancionada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Humberto de Castro colou grau no dia 8 de dezembro de 1960, Dia da Justiça, finalizando assim a base principal para sua carreira jurídica. Pelos relatos de um de seus filhos, Humberto de Castro tinha um caráter marcante e uma conduta ilibada. Uma das suas características mais evidentes era de ser um homem reservado, que pouco demonstrava suas preocupações e sofrimentos, características que marcam parte de sua vida. Ao mesmo tempo, ele era possuidor de uma alegria que contagiava a todos os que cercavam. Humberto de Castro casou-se pela primeira vez com a senhora Júlia Tuge de Castro, nascida em 15 de maio de 1936. O casamento aconteceu no dia 17 de dezembro de 1960, ele com 30 anos e ela com 24 anos de idade. Humberto de Castro, ao casar-se com uma moça descendente de japoneses, passou a conhecer e a fazer parte de uma cultura bem diferente da sua na Amazônia. Cultura tradicional e de costumes rígidos que possivelmente influenciaram na figura reservada de Humberto de Castro. Em razão de ter sido casado com uma mulher descendente de japoneses, Humberto de Castro foi sócio por longos anos à Associação Nipo Nisei da
Amazônia. Um pouco mais de 2 anos após o casamento, Humberto de Castro e a esposa tiveram seu primeiro filho. Seu primogênito foi Humberto de Castro Júnior, nascido em 9 de abril de 1962. Sua segunda filha foi Selma Tuge de Castro, nascida em 26 de junho de 1963. Seu filho mais novo, Luiz Alberto Tuge de Castro, nascido em 2 de junho de 1966. Por exercer durante anos atividade judicante na cidade de Altamira, tornou-se um apaixonado pela cidade e seus encantos. Mesmo depois que passou a morar em Belém, durante suas férias e sempre que possível retornava a Altamira para curtir a natureza e para pescar. O Dr. Humberto compreendeu, morando em Altamira, o fascínio do universo da pesca esportiva e o contato com a natureza. Outro aspecto de sua vida pessoal é que era um fervoroso torcedor do Paysandu Esporte Clube, time de futebol paraense. Acompanhava os jogos e estava sempre pronto a vibrar pelas vitórias de seu time e a se indignar nos momentos difíceis. Seu filho caçula, Luiz Alberto, lembra ser seu fiel companheiro de jogos e relata que costumava ir com o pai aos estádios para assistir aos campeonatos. A paixão pelo futebol levou Humberto de Castro, em 1981, a se tornar o segundo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará. No prédio onde funciona o TGDPA, no bairro do Guamá, existe uma sala que homenageia seu ilustre presidente, Sala Desembargador Humberto de Castro. Outra paixão de Humberto de Castro eram as viagens que fazia com a família pelos estados brasileiros. Para o Dr. Humberto, viajar significava renovar as energias, sair da rotina e perceber um novo modo de ver a vida. Por isso, o mês de janeiro era bastante esperado por todos os membros da família, principalmente pelos filhos. O filho Luiz Alberto relata que as viagens eram feitas por Humberto de Castro, sua esposa Júlia, seus 3 filhos e a madrasta de sua esposa, a senhora Leonor Garcia Tuge. As recordações desses momentos estão marcadas pelas lembranças de seus filhos, vividas intensamente e que ressaltam a alegria de Humberto de Castro. O roteiro preferido da família era o Nordeste brasileiro. Passeios, praias, restaurantes e o sorriso que acompanhava toda a família. Em 22 de janeiro de 1997, o Dr. Humberto realizou a separação de corpo de sua primeira esposa e depois iniciou o processo de divórcio. Não demorou muito tempo para que Humberto de Castro quisesse continuar sua vida e não desistir da felicidade. Contraiu matrimônio pela segunda vez com a senhora Célia Regina de Lima Pinheiro, também magistrada do TJPA. Convivência matrimonial que mantiveram até o falecimento do Dr. Humberto em 19 de maio de 2010. Viajar sempre foi um dos maiores prazeres da vida de Humberto de Castro. Na convivência com Célia Regina, Humberto passou a expandir seus horizontes e exercitar ainda mais sua satisfação em conhecer lugares novos. O desembargador Humberto de Castro foi um homem que gostava de caçar, gostava de pescar, gostava dos prazeres da vida, gostava de ter o contato com as pessoas. Era um homem muito aberto para isso, de sentar numa mesa, de dialogar numa mesa farta com os servidores dele, gostava de ter os aniversários dele, ele brincava, ele brindava a vida, ele era feliz, ele gostava de ir para onde o chamassem ele. Era um homem disposto que queria viver e ele vivia, ele sabia viver. Humberto de Castro e sua esposa Célia Regina puderam experimentar viagens para lugares fora do Brasil. Percorreram países europeus, Estados Unidos, dentre outros. Foi na companhia de sua segunda esposa que Humberto de Castro fez sua primeira viagem fora do Brasil. Costumeiramente, após o término de compromissos institucionais, participava juntamente com os demais servidores dos momentos de comemoração e sempre tirava o paletó, deixando de lado as formalidades e trazendo à tona um homem simples, agregador e festivo. Ao lado de sua esposa, Humberto passou a olhar a vida com mais alegria e leveza. Festejava todos os seus aniversários em sua casa de praia na Ilha do Mosqueiro, em Belém, bem como costumava comemorar na companhia dos servidores que o acompanhava. Gostava de mesa farta e de compartilhar momentos festivos com amigos e família. Por fim, a desembargadora Célia Regina resume sua convivência com Humberto de Castro com a seguinte declaração: "Foi uma relação muito bonita. Eu me senti muito amada nesse período. Muito, muito. Era algo que ele externava. Ele fazia questão de dizer, mas não só de dizer, mas de agir como tal, como relação aos cuidados comigo. Isso aí era uma coisa muito evidente o tempo todo." Uma convivência feliz, interrompida com o falecimento do desembargador Humberto, em decorrência de complicações da diabetes. Um dos momentos mais difíceis na vida de todos que conviveram e acompanharam sua trajetória. Vida profissional.
Nas sessões a seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida profissional de Humberto de Castro, os fatos que marcaram sua carreira antes e depois da magistratura paraense. Antes da magistratura. Antes de concluir sua formação em Direito, Humberto de Castro era bancário, exercendo atividades profissionais no antigo London Bank, localizado na Avenida 15 de Novembro, esquina com a Travessa Campos Sales, uma das primeiras redes bancárias estabelecidas no Brasil. Em Belém, a rede britânica foi fundada em 1874. Menos de um mês após sua colação de grau, o desembargador Humberto deu entrada com um pedido de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, no dia 3 de janeiro de 1961, sendo deferido em 27 de janeiro de 1961. A magistratura. Sua carreira na magistratura do Judiciário Paraense iniciou-se com um decreto de 25 de setembro de 1962, que o nomeou pretor do Termo Único da Comarca de Altamira, assumindo o cargo em 14 de outubro de 1962 e permanecendo até 3 de fevereiro de 1965, quando foi exonerado do cargo a pedido para assumir na mesma data o cargo de juiz de direito da Comarca de Altamira. Enquanto esteve na pretoria, também respondia pelo juizado em virtude do cargo o encontrasse vago à época. A posteriori, o desembargador Humberto de Castro iniciou sua carreira como juiz de direito em 3 de fevereiro de 1965, permanecendo na comarca de Altamira até 29 de julho de 1966, quando assumiu, em 17 de agosto de 1966, a comarca de Castanhal, local que seria sua nova morada. Passados quase 4 anos de trabalho na comarca de Castanhal, por meio da portaria número 23, de 15 de fevereiro de 1974, permutou da comarca de Castanhal para a comarca de Conceição do Araguaia, assumindo em 24 de fevereiro de 1974. No município de Conceição do Araguaia, passou somente 3 meses e, através do decreto de 22 de abril de 1974, foi removido pelo critério de antiguidade da comarca de Conceição do Araguaia para a terceira vara penal da capital, assumindo em 2 de maio de 1974. Tão logo exercendo sua atividade judicante em Belém, Dr. Humberto de Castro assumiu entre os anos de 1974 a 1979 a diretoria do Fórum Criminal de Belém. Em 7 de agosto de 1980, através da portaria de número 129, é removido da terceira vara penal da capital para a quarta vara civil da capital, assumindo em 18 de agosto de 1980. E, através do decreto de 13 de julho de 1982, é removido a pedido para a 12ª Vara Civil e Comércio, assumindo em 29 de julho de 1982, onde permaneceu até assumir o desembargo. O desembargador Humberto de Castro também foi atuante na participação de vários eventos, como encontros nacionais, congressos, dentre outros. A exemplo, participou do primeiro Encontro Nacional de Criminalistas de São Paulo e o 9º Congresso Brasileiro de Magistrados em Curitiba, Paraná, ambos realizados no ano de 1982. Do 11º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal em 1997. Em outras ocasiões, também foi designado para presidir concursos de escrivão no interior do estado. O desembargo. Em 1982, o então governador Jader Barbalho, do PMDB, criou 6 novas vagas para o desembargo no Judiciário Paraense, aumentando dessa forma de 15 para 21 o número de desembargadores no Tribunal de Justiça do Pará. Das 6 vagas recém-criadas, uma foi destinada ao Ministério Público, 2 por merecimento e 3 por antiguidade. Nas vagas por merecimento foram nomeados pelo governador do estado as juízas e juízes Clemeni Bernadette Pontes, da 8ª Vara, Isabel Vidal de Negreiros Leão, da 10ª Vara, e Humberto de Castro, da 12ª Vara Civil. Na época, existiam 24 juízes, civil e penal, sendo que 18 eram mulheres e 6 homens. Com a nomeação para o desembargo do Dr. Humberto de Castro, ficaram 5 juízes homens e das 18 mulheres juízas. 2 ascenderam ao desembargo, restando 16 juízas mulheres para atuação nas ações de primeiro grau. Dessa forma, através do decreto de
12 de 8 de 1987, durante a presidência do desembargador Ocean Correia de Almeida, o Dr. Humberto de Castro tem sua ascensão ao desembargo, tomando posse no dia 27 de março de 1987. A cerimônia de posse foi marcada com muita alegria por seus familiares, que se fizeram presentes para homenagear o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da família Castro. 9 anos depois de assumir o desembargo, em 18 de dezembro de 1996, na 17ª sessão extraordinária do Tribunal Pleno, o desembargador Humberto foi eleito Corregedor-Geral da Justiça para o biênio de 1997 a 1999, assumindo o cargo em 3 de fevereiro de 1997. Sua participação na Corregedoria Geral de Justiça foi bastante atuante e engajada, fazendo-se presente em eventos nacionais, inaugurações de fóruns, correições e a criação de 20 comarcas nas mesorregiões do Sudeste, Nordeste, Baixo Amazonas, Marajó e Metropolitana de Belém. As correições ordinárias têm por finalidade a averiguação periódica da regularidade do serviço nas unidades judiciárias de primeira instância, bem como a uniformização e a padronização de práticas e rotinas cartorárias, visando a corrigir os erros e abusos de autoridades judiciárias e dos serventuários da justiça e auxiliares. Nos anos em que o desembargador atuou, cabia ainda a realização de correição nas delegacias das comarcas. Um dos momentos mais ilustres da atuação do desembargador Humberto de Castro foi a visita do embaixador da Alemanha à Corte do Judiciário Paraense. O encontro aconteceu na sede da presidência em Belém e a visita foi marcada por uma troca de experiências acerca da aplicação da justiça no Brasil e na Alemanha. Na ocasião, o desembargador Humberto de Castro recebeu os visitantes. O desembargador Humberto de Castro tinha orgulho em representar o TJPA nas mais diversas solenidades como corregedor de justiça e durante todo o desembargo. Fazia questão em discursar e falar dos projetos e do trabalho realizado. Na maioria das vezes, falava de forma espontânea, como mostra nas imagens abaixo. Desembargador Humberto de Castro concedendo entrevista para a repórter Rosane Maria, de Redenção, afiliada da TV Liberal. Aposentadoria. O desembargador aposentou-se em 2000, pela portaria de número 162/2021, GP, publicado no Diário de Justiça de 4 de abril de 2001, contabilizando 56 anos e 5 meses de serviço prestado. Desses, 38 anos prestados ao Judiciário Paraense. Conforme relato de sua esposa, a então juíza de direito Célia Regina, hoje desembargadora, o magistrado se preparou emocionalmente para o momento da aposentadoria, mas nunca deixou de frequentar o Tribunal de Justiça, revisitando amigos, o espaço bancário e o próprio gabinete da sua esposa. Após um ano de aposentadoria, o senhor Humberto de Castro decidiu reativar sua inscrição na OAB Pará, tendo seu pedido deferido em 16 de abril de 2002. Na mesma ocasião, assinou o termo de compromisso para atuar como advogado. Homenagens. Medalha Gran Cruz. No dia 11 de agosto de 2014, em alusão aos 187 anos de fundação dos primeiros cursos de direito no Brasil, data em que comemora o Dia do Advogado, o TJPA outorgou medalhas de Ordem do Mérito Judiciário a 61 homenageados. A medalha Gran Cruz, maior grau de outorga, foi concedida ao desembargador Humberto de Castro, post-mortem, como Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará. A cerimônia foi realizada no hangar Centro de Convenções e Feira da Amazônia, sob a presidência, à época, da desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento. A insígnia foi entregue ao filho mais velho do desembargador Humberto de Castro, Humberto de Castro Júnior. Instituída pela Resolução 008/2005, de 1º de junho de 2005, as medalhas homenageiam magistrados, militares, autoridades públicas, personalidades, servidores e professores que se tornaram referência para o Poder Judiciário. A insígnia é outorgada por decisão unânime dos membros do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Paraense. Para a escolha dos homenageados, são considerados os inestimáveis serviços prestados ao povo e ao Estado do Pará. Fórum Eleitoral de Altamira. No dia 17 de junho de 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará inaugurou o Fórum Eleitoral de Altamira, no sudoeste paraense. O novo fórum recebeu o nome do desembargador Humberto de Castro para homenageá-lo por toda a dedicação e contribuições
para a Justiça Eleitoral no município. A unidade da Justiça Eleitoral passou a atender a eleitores dos municípios que fazem parte da 18ª Zona Eleitoral. A 18ª Zona Eleitoral do TRE Pará, com sede em Altamira, abrange ainda os municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu, que reunidos somam cerca de 100 mil eleitores, e o município sede do Fórum tem a maior parte do eleitorado, cerca de 72 mil. Todos passaram a ser beneficiados pelo Fórum Eleitoral. O espaço do Fórum Eleitoral tem 270 metros quadrados e ganhou uma estrutura moderna e confortável, com espaços climatizados para o atendimento dos eleitores, gabinete do juiz eleitoral, salas administrativas e banheiro. O projeto e os recursos foram iniciativa do próprio TRE Pará. O Fórum Eleitoral, desembargador Humberto de Castro, está localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sem número, no bairro Esplanada do Xingu, Pará. Fórum de Vitória do Xingu. O Pleno do Tribunal de Justiça do Pará aprovou em sessão realizada no dia 19 de junho de 2019, na gestão do desembargador Leonardo Tavares, o nome do desembargador Humberto de Castro, a emprestar o seu nome à edificação da Justiça em Vitória do Xingu. No dia 6 de outubro de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará expandiu sua estrutura e instalou a 113ª comarca do Estado, em Vitória do Xingu. Com a instalação da comarca e inauguração do Fórum, o edifício passou a contar com quase 872 mil metros quadrados de área construída, acessibilidade e modernidade. Com este feito, o TJPA presta significativa homenagem à memória do desembargador Humberto de Castro. Humberto de Castro, magistrado homenageado, exerceu a função de pretor do termo único da então comarca de Altamira em 1962, passando a titularidade do termo 3 anos depois, firmando ainda mais a relação com a região que sobreviveu ao tempo, pois frequentava a localidade mesmo quando já aposentado da magistratura. Depoimentos. Humberto de Castro, o magistrado Boto. Foi com muita alegria que recebi um mandado verbal da excelentíssima senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para prestar depoimento sobre o doutor Humberto de Castro. Passado o momento de euforia pelo encontro com a presidente e viúva do desembargador, fiquei a pensar o que escrever a respeito de tão ilustre pessoa, ainda mais na edição de número 28 do Perfil dos Magistrados, que conta toda a trajetória de sua excelência na magistratura. Minha relação com o Dr. Humberto, para além do lado profissional, deu-se também na esfera da amizade, sendo então esta a forma que encontrei de dar o seguinte testemunho. Entrei no tribunal em 1981 para o cargo de auxiliar judiciário, vindo a conhecer o magistrado Humberto de Castro em 1983, quando fui relotado a pedido da secretária do tribunal para a então 4ª Vara Civil, Comércio e Registros Públicos da capital. A primeira impressão que tive foi influenciada pelo cabo PM de apelido Pecanga, seu segurança, que quando perguntado como era o juiz, respondeu: "O homem é brabo". Apresentei-me no dia seguinte, mostrei a portaria e sua excelência, verificando que tinha sido a pedido a lotação na vara, perguntou qual era o meu objetivo. Respondi que cursava o 3º ano de Direito e que pretendia ser magistrado. Tinha pedido a relotação para aprender o ofício. Imediatamente o doutor abriu o armário, onde estava escrito "Autos conclusos para a sentença", e mandou que eu preparasse os relatórios e fizesse estudo para subsidiar suas decisões. Passados alguns meses, o juiz permanecia muito sério, um homem sempre de poucas palavras, sisudo mesmo. Algumas vezes parecia triste. Ao procurar melhorar o relacionamento com ele, fui ao cartório Sampaio e perguntei ao oficial Edmilton se ele sabia do que o doutor Humberto gostava. Ele respondeu de pronto: "Altamira". Somente vim saber o porquê disso anos mais tarde. Passei quase 3 anos na 4ª Vara Civil junto ao juiz, em um relacionamento muito profissional, por meio do qual tive a oportunidade de ampliar meus conhecimentos para a carreira que pretendia, mas que acabei não perseguindo. Em 1987, eu já estava de volta à secretaria quando o doutor ascendeu ao desembargo. Já em 1989, com a promulgação da nova Constituição do Estado, que no seu texto determinava que todo município seria sede de comarca, o tribunal priorizou a instalação destas no sul do Pará, devido à violência dos conflitos agrários. Foi nesse momento em que o novo desembargador mostrou todo o seu amor
por Altamira, onde fora juiz no período de 1965 a 1974, e pelo povo da Transamazônica. O Dr. Humberto interferiu junto à presidência do tribunal, obtendo êxito na criação de mais varas naquela comarca, bem como participou ativamente da instalação das demais comarcas na região, como Brasil Novo, Anapu, Medicilândia, Senador Porfírio e Uruará. Trabalhei ainda com Sua Excelência quando o mesmo foi corregedor, realizando mais de uma dezena de correições. Foi em setembro de 1985 que finalmente entendi o que quis dizer o oficial Edmilton. Fui a Altamira e tive um prazer de conhecer um outro Humberto. Dali em diante, sempre neste mês, íamos para a Transamazônica e havia uma rotina. Primeiro, na chegada do aeroporto, íamos direto ao fórum onde ele se reunia com os juízes para saber as carências e necessidades da comarca. Em seguida, saía a cumprimentar todos os funcionários, com um largo sorriso. Passávamos sempre um bom tempo ali. Depois era o momento de chegar à casa em que ficávamos hospedados. Além de sermos recepcionados pelo Bebetão, engenheiro e proprietário do local, sempre eram acolhidos pelo seu Eufrásio, gerente do DER, pelo Zé do Ouro e pelo Lenilson, comerciante, pelo advogado Isaac Fiman, o Vantuil, pecuarista, e por Tavico, delegado de polícia e seu fiel escudeiro. A alegria era geral. Degustamos muitas iguarias locais, entre elas o espinhaço do bezerro do mato e a piranha no caldo, ou assada. Não podia faltar. Depois das refeições, e entre um drink e outro, partilhamos muitas gargalhadas, relembrando pescarias e aventuras deles, que envolviam indígenas, bichos e outros seres do Xingu. Em Altamira, conheci outro Humberto, alegre, extrovertido, brincalhão, contador de histórias. Não havia espaço para tristeza. E o contentamento só continuava quando, no dia seguinte, era o rio. Subíamos e descíamos o Xingu, e Humberto pedia sempre: para a voadeira que eu quero tomar banho. Gostava daquelas águas. Passava o dia inteirinho mergulhado nelas. Acho que se lembrava de sua infância em Borba. Quando não estava dentro, ficava fora pescando. Era louco por pescaria. Gostava tanto que fizemos um barco. Não era grande coisa, mas propiciava mais conforto e segurança na subida das belíssimas cachoeiras do amado Xingu. As mais bonitas, a do Porcão, onde quase naufragamos, e a cachoeira do Grande Rio Iriri, limite tolerado pelos indígenas à época. Certa vez, estávamos no Pedral, restaurante e balneário em Altamira. Eu, seu irmão e ele comendo piranha. De repente, o Humberto gritou: Simval, olha o boto! E mergulhou no rio, boiando depois de um tempo com uma piranha na boca. Tinha levado no bolso o engraçado. Ah, esse Humberto, o magistrado Boto. Todo setembro retorno à região. A maioria desses personagens já partiu, mas sempre vou ao Pedral. Lá reencontro meu amigo Boto a comer os pacus, surubins e piranhas, camarim e caranha do rio Xingu. E com a graça de Deus, um dia ainda encontro Humberto em outra arca num outro rio. Do amigo eterno Luiz Melão Faria.